Seja bem-vindo. Vamos falar sobre medida de segurança. Quando há a imposição, quando o juiz, após a verificação de que o indivíduo foi autor de uma infração penal, ele poderá vir a verificar a questão da sanção penal. A regra é que para os imputáveis haja aplicação de pena, ou privação de liberdade, ou pena restritiva de direito, ou pena de multa. Mas existe a possibilidade do indivíduo ser um inimputável, uma pessoa que agiu sem discernimento, que falta a ele um juízo de reprovação e censura, porque ele é um inimputável, um doente mental, um retardado. E quando no momento da ação ou da omissão, ele agia com inteira incapacidade de discernir, de entender. E esse indivíduo, ele é periculoso. Ele é perigoso para si e para os outros. Como o juiz vai colocar esse sujeito, esse indivíduo, de volta às ruas? O juiz, nesses casos, quando verifica que o sujeito agiu com inteira incapacidade de entender o caráter ilícito do que fez, é o indivíduo que matou a própria mãe com 50 facadas, que era a única pessoa que ainda o protegia, que o ajudava, o juiz absolve. Só que essa absolvição, ela é considerada imprópria. Por quê? Porque não dá para colocar nas ruas, é necessário dar alguma medida que vá proteger, que vá acolher, que vá trazer algum tipo de tratamento, de medicação, de acompanhamento à pessoa desse indivíduo. O nome que se dá a essa possibilidade de imposição estatal para este indivíduo é a medida de segurança, uma medida de proteção, uma medida que faz com que o sujeito possa estar recebendo tratamento, possa estar ali sendo de alguma forma assistido. Para melhor visualização deste conteúdo, vou me alicerçar de uma apresentação em slides. Fazer aqui a apresentação em slides, que é o slide de número 31, disponível no ambiente virtual EAD da Universidade de Fortaleza. A medida de segurança é uma espécie de sanção penal. Nós temos como sanções penais as penas e as medidas de segurança. Gênero, sanção penal. Espécie, medidas de segurança e as penas. Penas restritivas de direito, privativa de liberdade e multa. E a medida de segurança, nós vamos ver que ela pode ser restritiva em relação ao internamento do sujeito. Tem duas formas de aplicação de medida de segurança. Então, é uma sanção penal que pressupõe agente não imputável, ou seja, ele é um inimputável. Ele não tinha discernimento sobre o caráter ilícito do fato que praticou. Tem uma finalidade essencialmente preventiva, prevenção especial, é dizer, sua missão maior é evitar que o agente perigoso volte a delinquir. Então, o maior objetivo, finalidade da medida de segurança é uma medida
protetiva, de proteção a ele. Como a gente vai aplicar uma pena a alguém que não entende por que está sendo punido, que não tem discernimento sobre isso? É inócuo. Não vale a pena você punir alguém que não sabe, não entende por que está sendo punido. Uma pessoa que não tem discernimento, que é um débil mental, que é um doido, que é um idiota, um imbecil, não tem a mínima possibilidade para que isso ocorra. O Estado faz o quê? Protege. Não que vá o indivíduo ficar solto, ficar em uma maneira que ele possa empreender fuga, não. O ambiente do internamento, da medida de segurança, da forma mais restritiva, que é o internamento, o indivíduo fica em um local com semelhanças ao sistema prisional, de uma cadeia de segurança, de uma penitenciária de segurança máxima ou média. Ele não consegue ali fugir. Mas ele está lá recebendo medicamentos com acompanhamento médico. A medida de segurança tem essa finalidade, essa missão, que é evitar que o agente, que é perigoso, ele cometa outros fatos que são considerados como crimes. Para isso, os pressupostos. Foram postos aí 2 pressupostos. A, prática de fato previsto como crime, leia-se fato típico, não alcançado por causa excludente da ilicitude. No Brasil, as medidas são sempre pós-delituosas, vedadas as pré-delituosas. Não é porque o sujeito é doido, não é porque ele é perigoso, que ele é propenso à prática de algum crime, já que ele é muito nervoso, ele é muito agitado, que vá se impor medida de segurança. Se o sujeito for doido e tiver praticado fato em legítima defesa, não há por que haver medida de segurança, mesmo o sujeito sendo doido. Se ele é doido e necessita de internamento, ele vai para um hospital que cuide de pessoas com estas características. Mas não a característica da medida de segurança, que é colocar o sujeito juntamente com outros indivíduos que praticaram atos que estão descritos na lei como crime, que praticaram fato típico, antijurídico e que só não estão ali recebendo uma sanção penal em detrimento da culpabilidade, por não haver um juízo de reprovação e censura sobre a conduta que fizeram, em decorrência da inteira incapacidade de discernimento, em decorrência da doença mental, do desenvolvimento mental retardado, todos dispostos ali no artigo 26 do Código Penal, que nós já tratamos. Então, não adianta ser doido, não adianta ter características de que vá praticar algum crime. Não. É necessário que o sujeito pratique um fato típico e antijurídico, para que haja essa possibilidade de imposição de medida de segurança, já que o juiz absolve. Mas é uma absolvição imprópria, já que ele não pode impor pena, porque impõe medida de segurança, uma medida protetiva. A periculosidade do agente indica a maior ou menor inclinação para o crime. Periculosidade, o perigo, é a probabilidade do dano. Então, periculosidade é uma probabilidade que o sujeito tem de vir a praticar um outro crime, um outro fato que é descrito na lei como crime. Direitos do internado, artigo 99 do Código Penal. O internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. Este é o direito do indivíduo que está sendo internado sob uma medida de segurança. Ele tem direito ao quê? A tratamento.
ele tem direito a estar em um ambiente com características hospitalares. Isto são direitos do indivíduo que recebeu essa sanção penal da medida de segurança. Das medidas de segurança, as espécies. Nós temos a medida de segurança detentiva e nós temos a medida de segurança restritiva. Vamos ver a diferença entre uma e a outra e verificar quando o juiz poderá vir a impor uma ou outra. Espécies de medidas de segurança estão previstas no artigo 96 do Código Penal. As medidas de segurança são, inciso 1, internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, a falta, em outro estabelecimento adequado. Então, a internação, quando o sujeito vai ser internado, é quando ele vai para um hospital de custódia, que normalmente a gente chama de manicômio judiciário. E aí ele recebe lá tratamento psiquiátrico. E se não tiver esse hospital de custódia, em outro estabelecimento adequado à doença dele e ao fato dele ter cometido um ato que é descrito na lei como crime. Um fato típico e antijurídico. Então, tem a internação, que normalmente é em manicômio judiciário, vai ficar internado. E aí eu adianto que a internação, ela está para os crimes que são punidos com reclusão, que são os mais graves. E a medida restritiva, que é o inciso 2 do artigo 96, a sujeição a tratamento ambulatorial está para os crimes previstos com pena de detenção, que são os crimes menos graves. Parágrafo único, essa sujeição a tratamento ambulatorial, o sujeito não fica internado. Ele vai, se consulta, recebe medicamentos e volta para a sua residência. É mais brando. Parágrafo único, extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança, nem subsiste a que tenha sido imposta. O que é extinção da punibilidade? É o Estado não mais poder punir aquele indivíduo que praticou um crime. Quando é que isso ocorre? Eu pratiquei um crime e não vou ser mais punido? Quando? Morri. Morri. Eu morto, eu não posso mais pagar por esse crime? Lógico que não. Houve o Instituto da Prescrição. O tempo decorreu, passou-se o prazo, o Estado não agiu, e aí, o que aconteceu? O Estado é que está sendo punido em não mais poder exercer o ius puniente. O Estado é que vai ser punido em não poder me punir, porque o Estado foi omisso, foi negligente, foi ineficiente de todas as formas para fazer com que houvesse a persecução penal. Então, se houver a extinção da punibilidade, passou o tempo e aquele indivíduo doido que matou uma pessoa, agora que o juiz vai sentenciar, mas prescreveu o tempo, mais de 30 anos. E aí, agora? Não, aí já não se impõe medida de segurança. Mas ele é doido e é periculoso. Então, já que não se impõe medida de segurança, mas a gente pode ver aí com o Estado um hospital para o tratamento dele. Vai lá para o hospital de Messejana para ser tratado lá. É possível? É possível. Fica lá junto com outras pessoas que não têm as características de terem cometido crimes. A medida de segurança pode ser de duas espécies, a detentiva e a restritiva. Detentiva representa a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Esse aí do inciso 1 do artigo 96. Aplica-se aos crimes punidos com pena de reclusão, ou a natureza, ou a espécie de pena. Crimes punidos com reclusão.
atenta ao caráter excepcional da medida. A resolução número 113 do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 17, determina que deve ser buscada, sempre que possível, a implementação de medidas antimanicomiais, ou seja, o que o juiz puder fazer para que o sujeito não fique em manicômio judiciário, o que estiver ao seu alcance, ele deverá fazer. Se tiver outra medida, outra possibilidade, o caminho é sempre a não internação. É não colocar a pessoa com problemas mentais dentro de manicômios judiciais, dentro de institutos. E isso serve para pessoas que tenham ou não cometido crimes. B. Restritiva. Corresponde ao tratamento ambulatorial. Cabe, em regra, na hipótese do crime punido com detenção, salvo se no grau de periculosidade do agente indicar necessidade da internação. Os crimes punidos com detenção são crimes menos graves. Violação de domicílio, ameaça, injúria, calúnia, difamação, dano. Esses crimes são o quê? Punidos com detenção. Professor, o senhor decorou? Não decorei, mas eu sei que não são crimes graves. Portanto, o legislador pune com detenção. Crimes punidos com reclusão, não preciso olhar. Eu não sei tipos penais decorados com suas penas. Mas só por serem extremamente graves, eu vou saber que estupro, homicídio, roubo, sequestro, extorsão, todos esses crimes são punidos com reclusão, por conta da natureza. A natureza é mais grave. Portanto, os crimes punidos com reclusão, medidas detentivas. Os crimes punidos com detenção, medidas restritivas. E aí, nos crimes punidos com detenção, é possível caber o tratamento ambulatorial. Imposição da medida de segurança para inimputável. Artigo 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punido com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Então, nós estamos vendo aqui uma consequência aí do dispositivo anterior. Ele sendo inimputável, se ele agiu sem discernimento, com inteira incapacidade de entender o caráter ilícito do fato, o juiz determina internação. Para os crimes punidos com reclusão. Agora, se esse indivíduo inimputável, que não tinha discernimento, que era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato que praticou, o crime que ele praticou era punível com detenção, o juiz vai submetê-lo a tratamento ambulatorial, que corresponde à medida restritiva. Detentiva, medida detentiva para os crimes punidos com reclusão. O informativo 662 do Superior Tribunal de Justiça, referente ao tema da medida de segurança, de internação, de não ser obrigatório no fato do apenado com reclusão. Então, esse informativo 662 do Superior Tribunal de Justiça vem referente à medida de segurança. Medida de segurança de internação não é obrigatória
no fato apenado com reclusão. Na aplicação do artigo 97, não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável. Se o exame que conclui pela inimputabilidade estabelece que não há um elevado grau de periculosidade, a medida de segurança restritiva é suficiente, ainda que o fato seja punido com reclusão. O que é que nós estamos vendo aí por força desse informativo do Superior Tribunal de Justiça, informativo 662? O juiz não pode estar engessado, o juiz não pode estar preso ao texto legal. Existe por trás disso tudo uma pessoa, um ser humano. Existe a dignidade da pessoa humana. E nós estamos lidando com pessoas sem discernimento, sem capacidade de entender, de compreender o caráter ilícito do que fizeram. Qualquer punição a elas é absolutamente ineficaz, porque elas não entendem, ela não sabe por que está sendo punida. Então, qual o sentido disso? Se o juiz, então, verificar, no caso em concreto, que mesmo tendo sido um crime punido com reclusão, que um tratamento ambulatorial seja suficiente, ou qualquer outra medida que não seja o internamento, é o que vale. O juiz vai ter esse poder, essa discricionariedade, e atendendo à dignidade da pessoa humana. É disso que se trata. A resolução número 113 do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, em 2010, em seu artigo 17, assim expôs: o juiz competente para a execução da medida de segurança, sempre que possível, buscará implementar políticas antimanicomiais, conforme sistemática da Lei 10.216 de 2001. Antigamente, as pessoas, qualquer pessoa que estivesse no meio da rua com sinais de demência, eles eram pegos e colocados em hospitais mentais. Qualquer pessoa. Ah, tem um doido na família, interna. Antigamente era assim. Principalmente questões que hoje em dia há tratamentos que pessoas que sofrem aí com algum tipo de dificuldade de intelectual, mas que através de desenvolvimento de fisioterapeutas, de fonoaudiólogos, de psicólogos, conseguem evolução, conseguem progresso e vivem harmoniosamente em sociedade, formam família. Mas que antigamente, lá em 1940, época do surgimento do nosso atual Código Penal, as pessoas eram todas colocadas em manicômio, ou em casa de saúde, em hospício. Hoje não. A regra é não internar. A regra é cuidar. E principalmente, se possível, a família. Mas não está colocando essas pessoas à sujeição de isolamento, à sujeição de abandono. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vamos ao teor da jurisprudência. A par do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, no sentido da imposição de medida de internação
quando o crime praticado for punível com reclusão, reconhecida a inimputabilidade do agente, nos termos do artigo 97 do Código Penal, cabível a submissão do inimputável a tratamento ambulatorial, ainda que o crime não seja punível com detenção. Isso foi do relatório, uma parte do relatório do ministro Rogério Schmitt Cruz, da sexta turma, em 2014. 3. Não se apresenta razoável, proporcional e tampouco recomendada a internação de pessoa portadora de esquizofrenia em hospital de custódia para tratamento psiquiátrico, que cometeu infração penal sem violência ou grave ameaça, apresenta reduzido grau de periculosidade social e possui respaldo familiar para a disponibilização do necessário para o tratamento de sua enfermidade. Então, notem que essa jurisprudência do STJ vem de encontro às resoluções do CNJ. Resolução número 113, Conselho Nacional de Justiça, e do outro informativo que nós havíamos estudado, que é o 662 do STJ. Não é porque houve o crime, que esse crime é punido com reclusão, que necessariamente, que engessadamente, o juiz vai ter que impor ao indivíduo uma medida restritiva, uma medida de internação em manicômio judiciário. Poderá vir o juiz, conforme seja suficiente e necessário, em detrimento da periculosidade apresentada pelo indivíduo, impor a ele um tratamento ambulatorial ou equivalente. É disso que se trata essa jurisprudência, de encontro ao informativo antes visto e do STJ e a resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça. Questão de prazo. Esse indivíduo doido, praticou um fato típico antijurídico. Esse doido, ele fica para sempre lá, internado em manicômio judiciário, se assim o juiz decretar. O sujeito matou a própria noiva. Ele fica lá para sempre? Veja a questão do prazo aqui, a partir do entendimento do artigo 97, parágrafo 1º. A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Esse parágrafo 1º do artigo 97, ele é absolutamente inconstitucional. Ele não tem respaldo jurídico. Por quê? Porque esse prazo não pode ser por tempo indeterminado. Professor, mas eu estou lendo que está aí por prazo indeterminado. Não existe sanção perpétua. Nenhuma pena pode ser perpétua. A sanção penal também não pode ser perpétua. Por prazo indeterminado, o sujeito vai ficar em um local onde só tem pessoas que cometeram crimes e estão lá em decorrência da periculosidade pela doença mental. Aí fica por tempo indeterminado? Hoje em dia, não mais. Não fica. Olha o que diz a súmula 527 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado. Se o sujeito praticou um homicídio, ele vai ficar, se assim determinar o juiz, o sujeito era doido,
praticou um homicídio. O juiz, ao final, absolveu. Foi uma absolvição imprópria, porque ele demonstrou periculosidade, embora não tivesse tido o discernimento, o entendimento acerca do crime que praticou, de ter matado lá a própria mãe com 50 facadas, mas ele não fica lá para sempre. Qual é o tempo máximo da pena do crime de homicídio? Homicídio qualificado? 30 anos. Então, o máximo de tempo possível para ele estar nesse internamento, a partir do momento em que ele entra lá para cumprir a medida de segurança, são 30 anos. Professor, mas de repente ele está lá há 30 anos e não ficou bom. Continua doido. Não recuperou a sanidade mental. O que acontece com ele? Bom, se o tempo de duração da medida de segurança não ultrapassa o limite máximo da pena em abstrato, no caso aí são 30 anos, porque eu estou dando o exemplo do homicídio qualificado, quando derem esses 30 anos, ele tem que sair de lá. Professor, mas ele é doido. Então ele sai de lá, porque ele tem que sair de lá, e ele vai para um hospital do Estado que trate especificamente de pessoas com essas características mentais, de doidos. Vai lá para o hospital de Messejana receber tratamento lá. É isso que tem que acontecer. Porque não basta ser doido para estar em manicômio judiciário, para estar sob tratamento ambulatorial como medida de segurança. Não, tem que cometer um fato típico e antijurídico. Senão, é outro hospital, hospital de doido, mas não em manicômio judiciário, não em internação. O Mário Henrique, de 28 anos, matou a marteladas a mulher, a Thalita Juliane, de 24 anos. Considerado inimputável. Quando há o processo, dentro do processo penal, a defesa normalmente requer o incidente de insanidade mental. É um incidente ao processo, vai ser julgado à parte, para saber, para levar o sujeito à perícia. Os peritos vão lá checar, identificar se o indivíduo, à época do fato, ele tinha ou não discernimento de entender, de compreender o caráter ilícito que ele estava fazendo. Então, o laudo pericial é que vai dar base de sustentação e entendimento ao juiz, para que ele decida se continua o processo, se encerra, o que vai fazer. Mas é necessário esse incidente de sanidade mental para que haja um laudo pericial. Se o juiz não se contentar com esse laudo, pede para fazer outro, até ele se convencer acerca do fato. A esposa, considerada inimputável, foi para o manicômio judiciário do complexo de Bangu, o Mário Henrique. A esposa chegou a pedir orações para uma amiga através de uma rede social, dizendo que o Mário estava sob um, abre aspas, trabalho de feitiçaria. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Venho te pedir oração para o meu casamento. Estou vivendo uma batalha espiritual violenta. Fecha aspas. Escreveu Thalita, que estava casada há menos de um mês. Abre aspas. Não posso entrar em detalhes agora, mas meu marido está tendo um surto psicótico, tipo esquizofrenia. Ele está possuído há uma semana. Fecha aspas. Essa jovem, ela tentou resolver sozinha e acabou morta pelo marido. Tinha que ter procurado outros meios, porque ela conseguiu detectar o problema, só que ela não acreditou nas consequências, na possibilidade dele não mais reconhecer ela
e a matar como quem está matando o demônio, o diabo, o cão, que está o quê? Vindo ali contra ele. Quando ele matou ela, ele não sabia que estava ali, naquele momento, matando o amor da vida dele. Menos de um ano casado. Pensou que era o demônio, que era o monstro. Surto psicótico. Terrível. Perícia médica. No parágrafo 2º do artigo 97, diz que a perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz de execução. Aqui no parágrafo 1º, você viu que existe um prazo. Ele diz aqui, o prazo, lá no final do artigo 97. Parágrafo 1º. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. O que é esse prazo mínimo que o legislador estabeleceu aí? Prazo mínimo 1 a 3. É um prazo mínimo para haver a perícia. O médico, a perícia médica, a partir do momento, está internado, medida de internamento, ok. Quando é que vai haver a primeira perícia para saber se o sujeito já está são e se ele já pode ser liberto, já pode ser liberado? Prazo mínimo de 1 ano. Antes disso, não. No mínimo 1 ano ele fica lá internado. Aí depois de 1 ano, o juiz pode marcar entre 1 a 3 anos a primeira avaliação. Depois da primeira avaliação, o juiz determinou na sentença que fosse, com 2 anos ele fosse avaliado. Aí, a partir de 2 anos, de ano em ano, conforme o artigo 97, parágrafo 2º, que diz que a perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo, que é entre 1 a 3 anos, que é o juiz que estabelece, e deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, o juiz pode determinar antes. De quê? De ano em ano, pode dizer, daqui a 6 meses. Quem é que libera o sujeito? É o médico? Não. Lá, o diretor da unidade penitenciária, do manicômio judiciário? Não. Nem é o médico, nem é o corpo médico, nem são os médicos da PEFOS, da perícia forense, nem é o diretor da unidade, e sim o juiz. O juiz das execuções penais é que vai avaliar se é possível ou não o desinternamento do indivíduo. É ele que verifica. Desinternação ou liberação condicional. Parágrafo 3º do artigo 97. A desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Parágrafo 4º. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins curativos. Então, a partir do momento que o juiz recebe um laudo médico, avaliativo, dizendo, olha, esse sujeito aqui, ele tem condições de voltar à sociedade e não há presunção de que ele possa vir a voltar a cometer crimes. O médico não vai dizer que ele não volte a cometer crime. O médico não tem bola de cristal, não é adivinho para saber se o sujeito vai ou não cometer crime. Ele está dizendo o que ele está avaliando naquele momento. Então, nesse instante, por essa avaliação, nós entendemos que o sujeito é capaz de voltar à sociedade e não vai cometer crimes. Não está apresentando, nesse momento, periculosidade. Aí, com base nesse laudo, é que o juiz decide sobre a desinternação dele, sobre a liberação. Mas, se depois que o juiz fizer a desinternação, ele tem 1 ano, tem que ter 1 ano para não praticar nenhum fato que possa vir a indicar a persistência de sua periculosidade.
Está dizendo aí crime? Não, está dizendo crime não. Está dizendo um fato indicativo. Vários fatos podem ser indicativos, mas que não sejam crimes. O sujeito, ele pega e fica ligando lá para o fórum, para a vara do juiz, todos os dias, de hora em hora. Perturbando. Fica ligando para os familiares da vítima, de hora em hora, pedindo perdão. Isso é crime. É stalking. Mas coisa de gente doida. Então, ele pode apresentar indicativos de periculosidade, de loucura, e não necessariamente que sejam considerados como crime. Aí, havendo isso, o juiz pode determinar a internação dele. Eu ver aqui, tem uma pergunta aqui no chat. O Tiago está fazendo um questionamento. Obrigado, Tiago, pela participação. Professor, e essas perícias precisam ser muito bem... Deixa eu abrir aqui. Muito bem elaboradas. Tem uma tia que tem problemas psiquiátricos e ela vive dizendo que é inimputável. E eu sempre rebato falando que não é verdade. Tiago, a situação familiar, e você vê aí, a gente acabou de ver um caso muito grave de um casal jovem, uma moça de 24 anos, eles ainda recém-casados, e ela acabou matando. Quando a pessoa já apresenta algum sinal de desequilíbrio mental, a gente deve ficar preocupado e deve ter ao máximo de atenção e cuidado. Quando uma pessoa, que é o caso aí que você está apontando, já diz que é doido, eu sou inimputável, você tem que redobrar o cuidado, principalmente de proteção aos demais, porque você não sabe do que uma pessoa dessa é capaz. E o médico, claro, ele tem dificuldade, muitas vezes, em elaborar perícias de fatos pretéritos. O médico, quando vai analisar o sujeito, o crime que ele cometeu, já tem 1 ano e meio, 3 anos, 2 anos. Por quê? Porque o processo foi lento e agora o médico está ali com aquela incumbência de examinar o sujeito que há 2 anos atrás praticou um crime. E ele, médico, tem que dizer se essa pessoa tinha falta de discernimento na hora em que cometeu o fato. Então, não é uma tarefa fácil, mas que os médicos têm todo um traquejo, tem toda literatura e meios para fazer isso daí. Vai conversar com outros médicos que atenderam essa pessoa durante esse período, se necessário, chama aí um familiar, e vou colocar sua tia, Tiago, em minhas orações para que ela não tenha esse grau de loucura e periculosidade. Mas, infelizmente, é algo que acomete muitas pessoas e nós todos, como seres humanos extremamente limitados, que nós somos extremamente frágeis na nossa mente, a nossa mente é muito frágil, então a gente tem que ter realmente força espiritual e mental para o dia a dia, principalmente em tempos difíceis como que nós estamos passando. Destinatários. Destinatários de quê? Das medidas de segurança. Quem são eles? A quem se destina as medidas de segurança? Se o indivíduo é inimputável e ele é perigoso, ele acaba sendo absolvido. Só que essa absolvição ela é imprópria, porque o juiz não pode impor a sanção penal, impor pena. Vai
impor medida de segurança. O semi-imputável, que apresenta periculosidade, quem é o semi-imputável? É aquele que tem ainda um pouquinho de discernimento, que houve apenas uma perturbação acerca da saúde mental. Então, pelo menos um pouquinho de entendimento, de discernimento, ele tem. Então, houve uma perturbação. É o artigo 26, em seu parágrafo único. E aí, quando acontece isso, do sujeito ainda ter um pouquinho de discernimento, que era só uma perturbação, que ele ainda tinha um pouquinho de capacidade de entender, ele é considerado semi-imputável. É uma responsabilidade diminuída. Responsabilidade diminuída. O juiz, nesses casos, ele vai poder ou fazer uma coisa ou fazer outra. Ou ele impõe a pena de privação de liberdade com redução, conforme o parágrafo único do artigo 26, ou ele impõe medida de segurança. De onde é que o senhor tirou isso, professor? Do artigo 98 do Código Penal. O que ele diz no 98 sobre o semi-imputável? Substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável. Artigo 98. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26 deste Código, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafo 1º e 4º. Então, o artigo 98 ele deve ser encarado e estudado em conjunto com o artigo 26, parágrafo único. Artigo 26, parágrafo único, que trata da semi-imputabilidade ou responsabilidade diminuída. Então, o juiz vai poder fazer ou uma coisa ou outra. O que é defeso ao juiz é aplicar em conjunto. Olha, eu vou impor aqui 3 anos de pena privativa de liberdade e depois você cumpre mais 2 anos de internamento em manicômio judiciário. Ou o inverso, você vai passar 1 ano em um manicômio judiciário, em internação, e depois você vai cumprir 2 penas restritivas de direito. Pode? Não pode. Ou ele faz uma coisa ou faz outra. Ou ele aplica a pena privativa de liberdade com redução, ou ele impõe uma medida de segurança, porque houve a perturbação da saúde mental. O caso do Cadu, já tinha em algumas oportunidades falado sobre o Carlos Eduardo Cadu. No laudo que foi feito por uma equipe de psiquiatras e psicólogos, constatou que o Cadu, o qual confessou ter atirado e matado no cartunista Glauco e no filho do Glauco, Raoni, em Osasco, São Paulo, o laudo constatou que ele sofre de doença mental, portanto, é inimputável, ou seja, ele não pode ser penalizado criminalmente porque não tem condições de responder por seus atos. O resultado do exame de incidente de sanidade mental deu positivo e constatou que o jovem de 24 anos sofre de esquizofrenia. Então, se o laudo pericial, aí no caso o laudo constatou a inimputabilidade, ele foi absolvido. Uma absolvição imprópria porque o juiz determinou a medida de segurança para ele de internamento em manicômio judiciário. Mas se tivesse imposto a ele a semi-imputabilidade no laudo, que ele tinha responsabilidade diminuída, porque era só uma perturbação da cabeça, ele agiu com resquícios de entendimento, o juiz poderia ter ou diminuído essa pena, conforme o parágrafo único do artigo 26, ou, de fato, imposto uma substituição por internação por uma medida de segurança. Internação ou tratamento ambulatorial, conforme o artigo 96.
Lei de Execução Penal, em seu artigo 183, trata do seguinte: quando no curso da execução da pena privativa de liberdade sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Esse artigo 183 aqui do Código Penal, da Lei de Execuções Penais, da LEP, ele está te dizendo que quando o juiz ele verifica que o indivíduo lá preso, vocês sabem que o sistema prisional no Brasil é terrível. O sujeito entra lá com o intuito apenas de sobreviver. Ele tem que sobreviver fisicamente para não ser morto lá dentro, para não ter lascívias, para ter a degradação do seu corpo, e também a sanidade mental. Porque ele, lá dentro, ele pode ficar doido. Por tudo que ele vê, por tudo que ele presencia, por tudo que fazem contra ele. É muito comum o indivíduo ficar doido, louco, dentro do sistema prisional brasileiro. E vindo a ter essa doença mental, sobrevindo a doença mental ao interno, ao indivíduo que está lá preso, o juiz de ofício, ele mesmo tem que fazer. Então, o juiz, quando diz assim, o juiz de ofício, é porque é uma obrigação dele, é de ofício, não precisa nem ser provocado. Ele mesmo faz. Mas pode ser a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública, do diretor da unidade. E aí ele faz o quê? Pode determinar a substituição da pena por medida de segurança. O juiz pega, vê, ficou doido. Fizeram tanto com ele que ele está doido agora. Tá jogando merda nos outros presos. Então, vamos matar ele. Vamos fazer o quê? Tira ele do sistema e bota ele lá no manicômio judiciário. Até acontecer o quê? Até ele voltar à sanidade e retorna ele para cumprir o restante da pena. E qual é o limite dele lá no manicômio judiciário? É o limite do total da pena que lhe foi imposta na sentença penal condenatória que ele está a cumprir. Ele está cumprindo pena de 10 anos, 6 meses e 5 dias. Ok, já cumpriu quanto de pena? 5 anos. Então está faltando outros 5 aí. Então ele vai cumprir o restante do que tiver faltando, ele vai estar lá no manicômio judiciário. Voltou à sanidade, retorna no presídio. Código Penal, detração. Professor, Oi. Sobre o maníaco do parque, ele será liberto no ano de 2028. É possível que o Ministério Público ele recorra, ou outra autoridade judiciária recorra para que ele volte, ou ele tem que ser liberto, ou então, caso ele apresente novos indícios de insanidade mental, é feito outra apuração? Obrigado pela participação. Esse recurso do Ministério Público em relação à não liberação dele seria baseado em quê? Que ele volte, que apresente perigo, é possível que ele apresente perigo à sociedade e possível ele não ser liberto disso, ele ficar preso. Compreendi. Olha, a nossa regra é o sujeito cometeu o crime, teoricamente, é um dever ser, deve ser punido. Nem todo mundo que cometeu o crime no Brasil acaba sendo punido. Alguns fogem, alguns morrem antes de cumprir pena, alguns o Estado não consegue identificar quem é o autor, outras vezes o Estado é moroso e não consegue promover o processo a tempo, antes que ocorra a prescrição penal, e o indivíduo e o Estado é que está sendo punido em não poder exercer o ius puniendi. Várias possibilidades do sujeito cometer o crime e não vai ser punido. Agora, existe também aqueles indivíduos extremamente periculosos,
de natureza ruim que cometem crimes absurdos, estupro, sequestro, latrocínio, crimes mais terríveis. Eles começam a cumprir sua pena, terminam de cumprir a pena. E agora? Liberdade. Cumpriu pena, extinção da punibilidade. Não deve mais nada para o Estado. Quando o sujeito está aí a cumprir pena e ele termina, cumpriu 20 anos de pena, 10 anos de pena, qual foi o crime? Estupro, sequestro, tudo junto e misturado. Tá, mas tá cumprida a pena? Tá. Vamos mandar ele lá para um exame psiquiátrico para saber se ele agora é uma pessoa tranquila, se dá realmente para ele conviver em sociedade. Não existe isso. O sujeito, ele vai cumprir sua pena e, ao final, vai ser liberto. Por pior que esteja a condição psicológica dele. Se ele só pensa em praticar novos crimes, se ele quer matar todos os agentes prisionais, se ele quer matar a sociedade, não. Ele vai ser liberto. Porque o crime, ele tem que ser exteriorizado. A partir do momento que esteja só no interno, não tem porquê. Se ele cumpriu pena, liberdade. Agora, se for detectado por alguma situação em concreto que esse indivíduo está acometido de uma doença mental, é um doente mental, e terminou de cumprir a pena, não deve mais nada para o Estado, porque ele pagou o que devia. Aí ele vai ser encaminhado para um hospital que trate de pessoas com essa natureza, mas não no sistema prisional. É assim que o trem percorre o trilho, infelizmente. A detração no artigo 42, espero aí ter elucidado a dúvida. Código Penal... Oi? Sim, professor, tudo deu certo. Beleza. No artigo 42 do Código Penal, há o instituto da detração. Computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, ou de prisão administrativa, e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Esse instituto da detração quer dizer que, vamos descontar, o sujeito está aí cumprindo medida de segurança pelo mesmo fato, está lá no exterior, aí ele veio aqui para o Brasil responder pelo crime. É possível? Então vamos descontar o tempo que ele ficou internado, recebendo tratamento lá, né? Aqui, da pena que está sendo imposta a ele. Da mesma forma, se ele estava recebendo pena privativa de liberdade, e aí veio a ter uma medida de segurança, vai ter que haver essa detração. E o que é prisão provisória? É a medida cautelar. O sujeito ainda não foi julgado, não foi condenado e está sob prisão provisória, ou prisão preventiva, ou prisão temporária. Então, o que não for condenação com pena transitada em julgado, é considerada prisão provisória. Lá o goleiro Bruno, que ficou mais de 2 anos preso antes de haver a sentença penal com trânsito em julgado. Houve a detração. Esse quantum de pena que ele cumpriu anteriormente foi detraído, foi descontado, foi remido da pena final que ele ainda teria que cumprir. Aqui nós temos o Instituto da Suspensão Condicional da Pena, ou SUSIS, que é uma medida jurisdicional que determina o sobrestamento da pena, sendo direito público subjetivo do réu, de preenchidos que sejam certos pressupostos legais,
e, mediante determinadas condições impostas pelo juiz, permitir que o condenado não se sujeite à execução de pena privativa de liberdade de pequena duração. Vamos entender aí o que é esse SUSIS. SUSIS, que é a suspensão condicional da pena. Hoje em dia, esse SUSIS, ele não é mais utilizado. Apenas 3 casos ainda há a possibilidade de haver esse benefício do SUSIS. A pena foi imposta, o sujeito foi condenado, mas como a pena é de pequena duração, o juiz vai poder pegar, suspender a pena e fazer com que ele cumpra alguns requisitos que o juiz determinou. Só que antes disso, o juiz já avalia se essa pena de curta duração, privativa de liberdade, é possível haver a sua substituição. Pelo quê? Por pena restritiva de direito. E normalmente as penas de curta duração são possíveis de serem convertidas em penas restritivas de direito. Então, só apenas em 3 casos é possível ainda essa substituição de pena privativa de liberdade por suspensão condicional da pena. Olha aqui os requisitos da suspensão da pena. Artigo 77. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, então é de curta duração, a quantidade da pena a ser executada, a ser cumprida, a pena privativa de liberdade, não pode ser superior a 2 anos. E ela poderá ser suspensa. Fica suspensa aqui, meu amigo. Eu vou lhe dar alguns requisitos para você preencher. Se você fizer tudo isso, vamos suspender sua pena aqui entre 2 a 4 anos, vou dizer aqui 3 anos. 3 anos eu vou suspender sua pena. Se você fizer tudo isso, tá quite com o Estado. Tá cumprida a sua pena. E aí as possibilidades. 1, o condenado não seja reincidente em crime doloso. É um requisito objetivo. Não pode ter sido um crime em que o sujeito queria a prática do crime e ele fez de novo, sendo reincidente. 2, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, autorizem a concessão do benefício. Já é um requisito subjetivo, que o juiz tem que verificar se o sujeito realmente merece esse benefício legal. Inciso 3, não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44, que são o quê? As penas restritivas de direito. E normalmente vai caber. Vai caber o quê? A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Por isso é que esse instituto do SUSIS está esvaziado. Praticamente não tem mais utilidade. Apenas em 3 casos ainda é possível a utilização do SUSIS e não da substituição por pena restritiva de direito, dessa pena que foi imposta de curta duração. A questão da reincidência específica em crime culposo. Lá no artigo 44, que trata da possibilidade de pena privativa de liberdade ser substituída por pena restritiva de direito, veda a reincidência específica em crime culposo. Aqui no SUSIS, pode. Então, não vai caber substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mas vai caber o SUSIS. A segunda possibilidade que ainda sustenta o SUSIS, o reincidente em crime doloso, condenado anteriormente à pena de multa. O artigo 77, parágrafo 1º, veda. Terceira e última possibilidade que ainda cabe SUSIS, crimes dolosos cometidos mediante violência ou grave ameaça, que é uma vedação do artigo 44, inciso 1. Artigo 77, parágrafo 1º, a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Que diz a súmula 499, não obsta a concessão de SUSIS, condenação anterior à pena de multa. Então, um instituto que foi esvaziado. O SUSIS humanitário está previsto no artigo 77, parágrafo 2º,
é quando na execução da pena privativa de liberdade, não superior a 4 anos, em vez de serem 2 anos, aqui é humanitário, em detrimento da idade do sujeito ou da saúde física dele. Aí, se a pena não for superior a 4 anos, poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde justifiquem a suspensão. É o chamado sucísio humanitário. Aqui nós temos a imagem do Luiz Alberto Quintana Guerra, de 78 anos, foi condenado pelo júri popular a uma sentença de 3 anos de reclusão, um crime doloso, em regime inicial aberto pelo crime de tentativa de homicídio, crime praticado mediante violência. Ele era acusado de, no dia 15 de julho de 2015, por volta das 15 horas, na Vila Gaúcha, ter tentado matar sua mulher, Maria Francisco Silveira de Oliveira. Então, se não couber a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, certamente vai caber o sucísio humanitário. Condições da suspensão condicional da pena, artigo 78. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Parágrafo 1º. No primeiro ano, o que ele tem que fazer? Deverá o condenado prestar serviços à comunidade ou submeter-se à limitação de fim de semana. Parágrafo 2º. Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e as circunstâncias do artigo 59 que lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas de forma cumulativa. A linha A, proibição de frequentar determinados lugares. B, proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz. C, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. No artigo 79, a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Artigo 80, a suspensão não se estende às penas restritivas de direito, nem à multa. Revogação obrigatória, artigo 81. Você nota que nós, no estudo da parte geral do Código Penal, existem alguns assuntos que eles acabam tendo muitos dispositivos penais e que basta a leitura para o entendimento. Diferentemente do que nós fizemos em relação à teoria do crime, onde praticamente a metade do curso é para o estudo que traz 12 dispositivos penais, 12 artigos. Vamos lá. Revogação obrigatória, artigo 81. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário, inciso 1, é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso. 2, frustra, embora solvente, a execução de pena de multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. 3, descumpre a condição do parágrafo 1º do artigo 78 deste Código, prestação de serviço à comunidade. Revogação facultativa, é um poder discricionário do juiz. Parágrafo 1º, a suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção à pena privativa de liberdade ou restritivas de direito. Cumprimento das condições, artigo 82, expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Então, nós temos aí a suspensão condicional da pena, da execução da pena, forma simples, e a forma humanitária. Forma simples, as penas não podem ser superiores a 2 anos, e aí o período de prova, entre 2 e 4 anos, o juiz determina quanto tempo o sujeito vai ter que cumprir aqueles requisitos que ele estabeleceu. E o sucísio etário humanitário, pena superior, não superior a 4 anos, período de prova de 4 a 6 anos, para os maiores de 70 anos ou em razão da saúde física do indivíduo. Por último, vamos entrar aqui na aula de hoje em relação a esse livramento
livramento condicional. Se lá no SUSIS o sujeito não precisa cumprir nenhum dia de pena, e aí já pode ficar a pena suspensa, aqui não. E nós estamos tratando aí de benefícios legais que o legislador estabeleceu para pessoas que estão aí cumprindo pena, que foram condenados. Esse livramento condicional, o sujeito já cumpriu uma parte da pena e agora pode vir a ter um livramento. Vamos livrar você dessa pena. Você não precisa mais cumprir a pena. Basta seguir aqui algumas condições que o juiz vai impor. Então, o livramento condicional é a cessação, é a parada. Do quê? Do cumprimento da pena. Feito por quem? Pelo poder jurisdicional, pelo juiz. Da liberdade. Vai dar liberdade antecipada, antecipar essa liberdade ao condenado. Que o quê? Que está perto já de cumprir a pena total. Mediante a existência de pressupostos e condicionada a determinadas exigências durante o restante da pena que deveria cumprir o preso. Pressupõe essencialmente o reajustamento social do criminoso, porque seu comportamento carcerário e suas condições revelam que os fins reeducativos da pena foram atingidos. Demonstram que o indivíduo tem um senso de responsabilidade. O livramento condicional é um benefício da execução da pena. Outra característica, concedida ao condenado que está preso, consistindo no direito de ele ficar em liberdade, mesmo antes de ter terminado sua pena, assumindo um compromisso de cumprir algumas condições impostas pelo juiz, desde que preencha os requisitos previstos em lei. Professor, onde é que estão esses requisitos previstos em lei que vão dar a esse sentenciado, a esse condenado, tamanho benefício legal dele não mais precisar cumprir a pena, dele sair do presídio? Olha aqui, artigo 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Igual ou superior, pode ser de mais de 2 anos. Desde que, cumprida mais de 1/3, questão quantitativa, mais de 1/3 da pena, se o condenado não for reincidente, ou crime doloso e tiver bons antecedentes. É o livramento condicional que a doutrina chama de simples. Inciso 2, cumprida mais da metade, se o condenado for reincidente em crime doloso. É o livramento condicional qualificado. Inciso 3, comprovado. E aí veio com o pacote anticrime, esse dispositivo número 3, aqui dos requisitos do livramento. A, bom comportamento durante a execução da pena. B, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. C, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. E D, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Inciso 4. Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. 5. Cumpridos mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Condenado por crime hediondo ou equiparado, se não for reincidente específico em crime dessa natureza, deve cumprir mais de 2/3 da pena. É o livramento condicional específico. E o condenado por crime hediondo ou equiparado, se for reincidente específico em crimes dessa natureza, não terá direito a livramento condicional, força lá da Lei 8.072, que trata dos crimes hediondos. Quem é que vai deferir o livramento condicional?
é o juiz das execuções penais. É esse quem tem o poder de conceder aos condenados esse benefício. Mas antes disso, o que o juiz ele vai verificar? Ele vai requerer um parecer do diretor do estabelecimento sobre o comportamento carcerário do apenado, saber se é um bom comportamento, ouvir o Ministério Público e a defesa para ratificar a decisão dele. Vai corroborar a decisão, já que o Ministério Público e a defesa estão dando parecer favorável. E a defesa está demonstrando que esse é o melhor caminho para ele. O ato do juiz que concede ou nega o livramento condicional é uma sentença que deverá ser sempre motivada. Quem aqui tem legitimidade para instaurar o procedimento do livramento condicional? Requerimento do sentenciado, ele mesmo vai requerer. Requerimento do cônjuge ou de parente em linha reta do sentenciado. Proposta do diretor do estabelecimento penal ou por iniciativa do Conselho Penitenciário. Apesar de não estar previsto na lei, entende-se que o juiz pode conceder de ofício, ou seja, ele mesmo, sem precisar ser provocado, pode conceder. Aí trouxe aqui 2 súmulas para apreciação. A súmula do STJ, Superior Tribunal de Justiça, diz: admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. O exame criminológico é um exame que o juiz poderá vir a solicitar para saber a respeito do condenado, do indivíduo que está ali cumprindo pena, sobre características, bom comportamento. Então, ele reúne ali psicólogos, assistentes sociais, diretor do presídio, para saber e trazer um perfil do indivíduo. A falta grave, súmula 441, a falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional. O sujeito não quis trabalhar, tinha trabalho e ele não trabalhou, participou de um motim. Então, essa súmula 441 diz que não vai interromper o prazo para a obtenção do livramento condicional se ele tiver tido essas faltas graves. Artigo 84. As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento. Súmula 715. A pena unificada para atender ao limite de 30 anos, hoje em dia, você deve entender, limite de 40 anos, porque houve a modificação do artigo 75 pelo pacote anticrime. Determinada pelo artigo 75 do Código Penal, não é considerada para concessão de outros benefícios, como livramento condicional ou regime favorável de execução. O sujeito, ele não está, não pode, o benefício do livramento condicional, ter essa limitação dos 40 anos que agora está estabelecido no artigo 75, ou que era 30 anos antes. O juiz vai verificar a possibilidade de dar o livramento condicional, de suspender essa pena, esse cumprimento de pena que o sujeito começou a cumprir, em detrimento do quanto máximo que lhe foi imposto. O Fernandinho Beiramar está com 320 anos para cumprir. Quando é que ele vai ter direito ao livramento condicional? A gente vai verificar sobre 40 anos, sobre 30 anos? Não. Vai verificar sobre o total de condenação, sobre todas as penas correspondentes às infrações diversas que ele cometeu. Elas são somadas. Então, é o livramento condicional em relação aos 320 anos de condenação do caso do Fernandinho Beiramar. E as especificações que vão estar presentes no livramento condicional vão ser especificadas essas condições a que fica subordinado o livramento, segundo o artigo 85. A Lei de Execuções Penais, que é a Bíblia do preso, é onde está tudo que você quiser saber sobre o cumprimento de pena. A Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.210 de 84, diz em seu artigo 132 o seguinte: deferido o pedido em relação ao livramento condicional, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Parágrafo 1º, serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes: a. obter ocupação lícita,
dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. B, comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. C, não mudar do território da comarca do juízo da execução, sem prévia autorização deste. Parágrafo 2º. Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes: a. Não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar de proteção. B. Recolher-se à habitação em hora fixada. C. Não frequentar determinados lugares. Um exemplo aqui. João foi condenado a uma pena de 6 anos de reclusão. 6 anos. Então, mais de 2 anos, requisitos estabelecidos. Após cumprir 2 anos e 1 dia de pena, ou seja, mais de 1/3, que é o requisito, ele requereu e foi concedido o benefício. Esse livramento condicional durará pouco menos de 4 anos, isto é, o período que falta para ele terminar a pena. Apenas um exemplo de como pode vir a ser dado o livramento condicional. Então, cumpre 1/3 da pena. Qual foi o total da pena? 6 anos. Cumpriu quanto? 1/3. Quanto é 1/3 de 6? 2. 2 anos e 1 dia. Ok. E aí ele requereu o benefício e foi concedido. Quanto tempo vai durar? Durará pouco menos de 4 anos, que é o período que falta para ele terminar. Ele vai estar ali propenso a todas as condições que foram impostas pelo juiz para que ele cumpra, não faça nada de errado, não traia a confiança do juiz, e aí está extinta a punibilidade, não deve mais nada ao Estado. Possibilidade de revogação do livramento. Revoga-se o livramento se o liberado vem a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. 1. Por crime cometido durante a vigência do benefício. 2. Por crime anterior, observado disposto no artigo 84. Revogação facultativa. Poder discricionário do juiz. O juiz ainda pode chamar ele para advertir, para que ele justifique. O juiz poderá, conforme o artigo 87, também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença ou foi recorrivelmente condenado por crime ou contravenção a pena que não seja privativa de liberdade. Efeitos da revogação, artigo 88, revogado o livramento não poderá ser novamente concedido e salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo que esteve solto. E a extinção, por último, extinção, como é que se extingue? O juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado por crime cometido na vigência do livramento. Então, o juiz, ele cometeu um crime durante o livramento, o juiz vai esperar a solução, saber se ele realmente é autor, se ele vai pagar pelo que fez, senão vai revogar o livramento condicional. Artigo 90. Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade, não deve mais nada para o Estado. Artigo 600, súmula 617 do Superior Tribunal de Justiça. A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Então, teve o livramento condicional, terminou o período de prova, está extinta a pena. O indivíduo que está no gozo do livramento condicional desfruta de uma liberdade antecipada, condicional e precária. Antecipada, porque o condenado é solto antes de ter cumprido integralmente a pena. Condicional, uma vez que durante o período restante da pena, chamado de período de prova, ele terá que cumprir certas condições fixadas na decisão que concedeu o benefício. E é precária porque, tendo em vista que o benefício poderá ser revogado, e ele retorna à prisão para cumprir o tempo ainda que lhe faltava, caso descumpra as condições impostas. Então, estes são aí os requisitos do livramento condicional.
É um tema que merece o estudo, que merece que você leia atentamente os dispositivos, e você vê aí que, na sequência, há os dispositivos penais, eles trazendo os requisitos, as condições para a sua extinção, e sempre atenção a esse tema, que são benefícios legais dentro da lei de execução penal. Pela atenção, pela paciência, muito obrigado. Até a nossa próxima aula, se Deus permitir e quiser. Amém. Bom final de semana. Forte abraço.